Não, mas eu vou falar. Tá baixinho? Se der 5 minutos e não entrar ninguém, eu vou falar assim. Olá, irmãos, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo Instagram da Comunidade Católica Santos Anjos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, com alegria, nessa espera do Pentecoste, na espera do Espírito, onde toda a igreja se reúne para clamar, para pedir uma nova efusão do Espírito Santo. Quero acolher vocês, irmãos, em nome de toda a comunidade. Acolho você, Rafael, meu esposo, meu irmão Yuri, a Sandra, seja bem-vinda, minha irmã Marúcia. Sejam todos bem-vindos nessa noite de quarta-feira para partilharmos a palavra de Deus e darmos continuidade, né, ao nosso ensino, falando um pouquinho mais sobre as virtudes. Quero acolher então você que chega e vem nos acompanhando aqui nessa noite de quarta-feira. Se for tua vontade, se for teu desejo, convide alguém para estar aqui conosco, para que juntos possamos partilhar essa palavra de Deus, né? Vamos pedir que venha sobre nós o Espírito Santo, Paráclito,
Que Ele venha nos socorrer nessa noite, venha estar conosco nessa noite, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para o entendimento da palavra de Deus, para a vontade de Deus que é proclamada através da sua palavra, através da doutrina da igreja. Então quero convidar você já que está aí, que já entrou, que você possa nesse momento rezar por mim, rezar comigo, para que o Espírito Santo venha. Roberta, seja bem-vinda também. Vamos juntos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, né? Envia, Senhor, o teu Santo Espírito e renove a face da terra e renove a face do nosso coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que tu possas vir sobre nós agora, sobre mim, sobre meus irmãos que estão entrando, sobre todos aqueles que se programaram para estar aqui também. Quero pedir, Espírito Santo de Deus, que tu venhas instruir com a palavra do Pai os nossos corações, a nossa mente, o nosso ser. Venha sobre nós, Espírito Santo, e faça nova não só o nosso coração, mas a nossa mente, a nossa face. Que todas as nossas ações sejam ações renovadas e impulsionadas pelo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite. Venha sobre nós, ó Espírito. Pensamos isso. Venha, Espírito Santo, e renovai a face da terra. Oramos também pela nossa nação, não é verdade? Pelo nosso estado. Toda essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Que o Santo Espírito de Deus possa também invadir o coração de todos esses que estão sofrendo durante esse momento, trazendo consolo, a paz. E que a alegria do Senhor seja a força deles nesse momento. Amém? Vamos juntos então partilhar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão Adriano. Que bom que estamos juntos por aqui, não é? Fico feliz quando encontro vocês por aqui, né? Fazer uma live sozinha não é pelo número de pessoas, não. É porque eu fico feliz de encontrar os meus irmãos por aqui. Eu sinto que não estou sozinha, né? Que nessa varanda da igreja que se estende aí pelas redes sociais, você possa também ser acolhido, ser acolhida por nós. Seu Sebastião, uma boa noite, sejam bem-vindos. A palavra que nós vamos partilhar hoje, para dar continuidade, né, a falar um pouquinho mais sobre as virtudes, está na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo de 4 a 12. Boa noite, minha irmã Elza, seja bem-vinda, alegria te encontrar aqui também. Então, se algum irmão puder me ajudar, coloque aí para mim, por gentileza. A palavra está em Hebreus 12, versículos de 4 a 12. Vou tentar colocar aqui pelo meu celular, só um minutinho. Vamos lá, Hebreus 12. Muito bem, obrigada, meu esposo amado. Boa noite, minha irmã Vivian, seja bem-vinda. Hebreus 12, de 4 a 13. Desculpa, conserta aí, marido. Hebreus 12, de 4 a 13. Vou ler a palavra e depois a gente faz então a partilha dessa palavra, já puxando então para falar um pouquinho mais sobre as virtudes, né? Então diz assim a palavra de Deus, ó, provações iminentes. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus quem vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permaneceis sem a correção que é comum a todos,
seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, a qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar do que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia os que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, as vossas mãos fadigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendita seja a palavra de Deus que nos alcança nessa noite, né? Quero aproveitar e acolher os outros irmãos que foram chegando aí, a Ivonete, a minha tia Ana Lúcia, minha irmã Lenira, Tereza Cristina, Deise. Boa noite, minha irmã, meus irmãos. É uma alegria tê-los aqui comigo. É muito bom estar reunidos em comunidade. Me sinto um com vocês, uma com vocês. Amém? A palavra que nós partilhamos aqui, que eu li nessa noite, para quem não pegou, está lá em Efésios 12, versículo de 4 a 13. E essa palavra de Deus que está aqui em Efésios, ela já começa com um lembrete, uma exortação de Deus para nós, né? Um puxãozinho de orelha, uma verdade daquela bendita que o Pai sempre proclama na nossa vida para nos situar nesse mundo, né? O Senhor diz logo no versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Isso é o Senhor que está dizendo para mim e para você. Independente do caminho que nós traçamos, independente de como foi o nosso caminho, independente de quantas coisas já abrimos mão, independente de quantas coisas já melhoramos, independente de qual grau, qual nível que nós estamos nessa noite, o Senhor vem dizer para mim e para você que independente do nível de santidade que nós estamos, ainda não temos resistido até o sangue na luta contra o pecado. Eu sei que é muito bonito a gente olhar para a nossa história, não é verdade, irmãos? E ver o quanto Deus já fez. É muito bonito olhar para a nossa história e ver o quanto Deus já produziu em nós, o quanto a graça de Deus foi surtindo efeito em nossa vida, o quanto nós melhoramos. É bonito a gente fazer uma comparação, né? De quando nós éramos e como nós somos hoje. É bonito ver o quanto nós progredimos na santidade. Mas ainda que tenhamos progredido muito, o Senhor vem nos dizer nessa noite que nós ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. São Padre Pio, e essa vai para o meu irmão Adriano, devoto de São Padre Pio também, né? Que está aí presente. São Padre Pio vem nos ensinar que enquanto houver sangue nas veias, haverá luta contra o pecado. Ou seja, enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui nesse corpo, nós teremos que lutar contra o pecado. Independente da idade, independente da nossa condição física, independente das nossas evoluções ao longo desse caminho, independente de tudo isso, nós precisamos continuar lutando contra o pecado. Ninguém é tão bom que não tenha nada para se melhorar. Não é verdade?
Por mais bom que sejamos, existe sempre alguma coisa em nós que precisa ser mudado, que precisa ser melhor. Lembrando que todos nós, pelo pecado original, trazemos essa inclinação ao pecado. Então, enquanto estivermos vivos, haverá sempre uma luta para que o Espírito vença o desejo da carne que há em nós, para que o Espírito vença as nossas paixões carnais, para que o Espírito vença sempre em nós, para que prevaleça sempre a vontade de Deus na nossa vida. E o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, olha, filho meu, não desprezeis a correção. É isso que Deus está dizendo, porque aquele que corrige, diz aqui, porque estáis sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filho. Se permaneceis na correção, que é comum a todos, serás filhos legítimos. Hoje em dia nem se usa mais esse termo, não é verdade? Porque o legítimo é aquele que é natural, é filho das próprias entranhas, né? Hoje não se usa mais isso, ilegítimo, não se usa esse termo, né? Mas o Senhor está querendo dizer aqui que se nós somos filhos dele, e nós falamos isso na semana passada, na quarta-feira passada, é preciso que nós aceitemos dele a correção dele, desculpa. É preciso obedecer ao Senhor que constantemente nos corrige. E por que ele nos corrige, amado? Primeiro porque ele nos ama. E quem ama, corrige. Diz a palavra, se o próprio pai, a própria mãe terrena, corrige o seu filho, quem dirá Deus? Porque Deus tem um propósito na sua correção. Ao nos corrigir, Deus quer nos levar à perfeição. Ao nos corrigir, Deus quer nos levar a um grau elevado de santidade. Portanto, a correção que vem de Deus é uma correção que produz santidade. A correção que vem de Deus é uma correção que produz benefícios espirituais na vida da pessoa. A correção que vem de Deus faz com que aquela pessoa se assemelhe mais ao Pai. E é essa correção que Deus está dizendo para nós, não rejeiteis a correção. Porque diz aqui a palavra, no início pode ser até um pesar, né? No início pode até a gente ficar mal, chateado, como a criança fica emburrada, não é? Mas a alegria e os frutos que são produzidos nessa correção são frutos de justiça e de paz. E esses frutos não poderão ser tirados. Né? O pai que não corrige seu filho, no futuro o seu filho o envergonhará. E o que Deus quer é que nós não envergonhemos a ele. Por isso, a correção de Deus, ela é para nos levar para a santidade. Ela é para nos elevar, para nos colocar no nível de purificação, de assemelhação, se é que assim, eu acho que nem existe essa palavra, né? Mas no sentido de nos assemelharmos com o Pai. E na semana passada, na quarta-feira passada, nós falamos sobre isso, né? Nós falamos sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E nós dizemos, porque eu li lá no Catecismo da Igreja Católica, eu li para vocês, que o objetivo das virtudes é nos tornar semelhantes a Deus. Essa semelhança que foi rabiscada, rasurada pelo pecado, que foi manchada pelo pecado. As virtudes vêm então ser para nós um caminho, né, de assemelhamento com Cristo. Não sei de fato se tem essa palavra, depois eu vou procurar, vocês me perdoem se eu estiver falando a palavra errada, viu? E no final dessa palavra tá dizendo o seguinte, levantai, pois, vossas mãos fadigadas e vossos joelhos trêmulos. Olha a palavra de ânimo de Deus. Dirigir os vossos passos pelo caminho certo. Os que glaudicam, tornem ao bom caminho. Os que vacilam, os que estão deslizando, né? Tornem ao bom caminho, vacilando, né? E não se desviem. E é nessa palavra aqui, de Hebreus 12,
de 4 a 13, que depois você pode pegar e fazer a leitura em casa, que eu quero puxar um gancho para começarmos a falar das outras virtudes, né? Nós falamos na semana passada das virtudes teologais, que são virtudes infundidas por Deus em nossas almas, nos tornando capazes de agir como filhos de Deus, de nos relacionar com Deus, né? A fé, que significa acreditar em tudo que Deus fala, que tudo aquilo que Deus revelou e tudo aquilo que nos propõe a Santa Igreja. Nós falamos sobre a esperança, né? Que é a virtude pela qual nós desejamos como a nossa felicidade o reino dos céus e esperamos confiantemente nas promessas de Cristo. E nós falamos da caridade, que é a virtude que nos capacita a amar a Deus sobre todas as coisas e, como consequência disso, amar ao próximo. E hoje nós vamos então falar de algumas virtudes cardeais, né? Se as virtudes teologais, elas são infundidas por Deus em nossas almas, a virtude cardeal, ela exige de nós um esforço, exige de nós um sacrifício, exige de nós, suar, trabalho, não é verdade? Só que Deus está dizendo ali na palavra que eu li lá de Hebreus, que é preciso passar pelo caminho da correção. Então as virtudes cardeais são dicas, na verdade, são conselhos, na verdade, que a igreja nos propõe para continuar nesse caminho certo. São virtudes que, se buscarmos, nós estaremos cada vez mais cumprindo a vontade de Deus e dando cada vez menos crédito às nossas paixões, às nossas emoções, aos nossos desejos pessoais, às nossas vontades pessoais. Então, as virtudes cardeais, elas conseguem nos aperfeiçoar. A busca dessas virtudes vão fazendo com que a gente fique cada vez mais perfeito. Por quê? Porque as virtudes cardeais, ela vem para ordenar as nossas paixões, os nossos atos e nos guiar segundo a fé e a razão. E por que tem esse nome, né? Virtudes cardeais, né? Cardeal, fui eu pesquisar, é claro, né, gente? O Catecismo da Igreja Católica, que tá aqui, que eu já falei para vocês que tem que estar sempre com vocês, né? Católicos, apostólicos, romanos, tem que ter um catecismo aí para poder estudar. E aí lá no catecismo vem dizendo que virtudes cardeais, né? A palavra cardeal vem do latim cardo, que quer dizer dobradiça. Dobradiça é aquele ferrozinho que tem na porta, né? Que a porta vai girando ali, tá segura pela dobradiça e vai girando ali em torno daquela dobradiça, né? E essa palavra cardeal também nos lembra o quê? Os pontos cardeais, não é verdade? Que são pontos importantes para a localização, que são pontos importantes para nos orientar. E é justamente esse o objetivo das virtudes, nos orientar. O objetivo das virtudes é fazer com que a gente consiga exercer e fazer a vontade de Deus sempre da melhor maneira. Existem muitas virtudes, né? Existem muitas outras virtudes humanas ou virtudes morais, né? Como a lealdade, a honestidade, o respeito. Mas hoje a gente vai falar das 4 principais virtudes. Que essas 4 principais virtudes, que são as cardeais, as outras virtudes, na verdade, elas giram em torno dessas 4 principais virtudes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre prudência, justiça, temperança e fortaleza. Eu não vou conseguir falar todas, né? Mas farei o possível para falar o máximo e aí a gente deixa para a próxima quarta-feira a gente dar continuidade, ok? Bom, é importante a gente saber o seguinte, estou aqui com minha colinha. Essas virtudes, que são as virtudes cardeais, elas estão ligadas com o comportamento humano. As virtudes teologais estão ligadas no nosso relacionamento com Deus. A virtude cardeal, ela está ligada ao nosso comportamento humano. As virtudes cardeais nos tornam, desculpa esse termo, entre aspas, gente, seres humanos de verdade, né? E essas virtudes, elas podem ser adquiridas
pela educação, ou seja, muitas virtudes a gente vai adquirindo na nossa educação, com os nossos pais, a nossa família, que vão nos instruindo. E aí fica uma dica para os pais, né, da importância da educação. Né, existem filhos que crescem cheios de virtudes, né? Por quê? Porque os pais, a família, acaba passando essas virtudes, né? O ensinamento dessas virtudes. Mas muitas virtudes a gente consegue e potencializa, digamos assim, com o nosso esforço pessoal, com a nossa busca. E essa busca, ela precisa ser constante. Ela precisa ser uma busca diária, nas pequenas atitudes, né? Para que depois a gente vá tomando as grandes decisões da vida. E a primeira coisa que eu vou falar, a primeira virtude, perdão, que eu vou falar para vocês, a primeira virtude cardeal que eu vou falar para vocês é sobre a prudência. A prudência é uma virtude cardeal que a gente usa a razão, o intelecto para escolher os meios adequados para analisar bem uma determinada situação. A gente tem um exemplo, né? É prudente usar o cinto de segurança. É prudente parar quando o sinal estiver vermelho, né? A prudência, ela evita acidentes. Ela evita coisas desagradáveis, né? O catecismo da Igreja Católica vem os passos, né? Lá em Provérbios 14, versículo 15, vem dizendo isso. O homem prudente discerne os seus passos, né? Para muitos teólogos, a prudência é o que eles chamam de sabedoria da vida. Porque prudência... Aqui tá dizendo para mim que o vídeo foi pausado. Tá tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Dá um okzinho aí, por favor. Não sei se tá legal. Vou dar continuidade, então. Tá dizendo para mim que tá reconectando. Vocês conseguem me dar o ok para saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem? Não sei se eu tô pausada ainda. Bom, vou continuar então. As mensagens pararam de chegar para mim. A última mensagem foi da Marúcia dizendo que tá parado. Eu vou dar continuidade. Bom, vou dar continuidade então. As mensagens pararam aqui para mim, mas eu vou dar continuidade, tá bom? Bom, então São Tomás de Aquino diz para nós o seguinte. São Tomás de Aquino diz para nós o seguinte, ó, que é preciso para se ter, né, colocar em prática essa prudência, é preciso 3 passos na decisão de algo. Então, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, seja ela qual for, São Tomás de Aquino vem dizendo que você precisa analisar essa decisão que você precisa tomar em 3 passos. O primeiro passo é a reflexão. O segundo passo é o juízo. E o terceiro passo é a decisão. Então, o que São Tomás de Aquino diz quando ele fala que o primeiro passo para a gente para tomar uma decisão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir. Por que refletir? Refletir é você pensar várias vezes naquela decisão que você precisa tomar. E quando você reflete, você substitui as suas emoções, as suas paixões, o seu próprio interesse para poder buscar aquilo que vai ser bom para você e para as outras pessoas. Bom, quando você para refletir, e isso é um passo da prudência, tá? Quando você
para refletir, quando você para tomar uma decisão, isso faz com que você vença. Olha aqui, ó, a preguiça, que é um pecado, né? Porque vai exigir de você um trabalho, você vai ter que pensar sobre aquilo, sobre aquela decisão que você precisa tomar. E você acaba vencendo também a sua vaidade, porque você acaba sendo humilde, porque você precisa da luz do Espírito Santo para te ajudar nesse discernimento. Então perceba, para viver cada vez uma vida mais prudente, para tomar uma decisão prudente diante das coisas que o mundo oferece, né? Seja no trabalho, na sua família, enfim. Você precisa primeiro parar para refletir. Quando você faz isso, você vence a sua preguiça de pensar e você acaba sendo mais humilde, né? Porque você conta com a graça do Espírito, você conta com a luz do Espírito Santo. O segundo passo para você ter uma atitude prudente, São Tomás de Aquino vai dizer que é o juízo, ou seja, a avaliação. Você vai avaliar aquilo que é melhor para você sem prejudicar o outro, né? Então, quando você faz uma avaliação, ou seja, quando você entra nessa segunda etapa da prudência, né? E você faz o juízo, a reflexão, a avaliação, melhor dizendo, daquela decisão que você precisa tomar, você precisa lembrar que a prioridade sempre é a vontade de Deus, tá? E o terceiro passo para você ter uma atitude prudente diante de alguma situação que você precisa, né, de alguma decisão que você precisa tomar, é a própria decisão. É a atitude. E essa atitude, ela só pode ser tomada se você refletiu e se você avaliou. São Tomás de Aquino vem dizendo que a razão, ou seja, a reflexão e o juízo pode ser até lento, mas a ação precisa ser rápido. Porque é prudente aquele que age, mas age com sabedoria. E para você agir com sabedoria, você precisa pensar naquilo que você de fato precisa tomar como decisão, né? Então a razão, ou seja, a reflexão mais o juízo nos faz ter, tomar uma decisão pelo verdadeiro. Uma decisão por aquilo que é vontade de Deus. Uma decisão por aquilo que venha do coração de Deus. Uma decisão por aquilo que seja algo que beneficie não só a você, mas também ao próximo. E essa decisão que você precisa tomar também acaba vencendo o comodismo, porque não é prudente ficar esperando as coisas acontecerem, você precisa agir. E te faz também vencer o medo. Porque muitas pessoas falam assim, eu sou muito prudente, por isso que eu não falo aquilo. Cuidado, por isso que eu não faço aquilo, né? Cuidado, porque às vezes você está burlando essa prudência. Às vezes você está mascarando essa prudência. Às vezes você está sem coragem, às vezes você está com medo de tomar aquela decisão e coloca a culpa na prudência. Quando na verdade a prudência te faz tomar a decisão sim, mas a decisão correta, a decisão certa, a decisão que te leve à vontade de Deus, tá? Bom, a segunda continua parando, gente? Deixa eu mexer aqui. Bom, deve ser instabilidade da minha internet. Eu até peço desculpa a vocês, tá? Bom, a segunda virtude cardeal que eu vou falar agora é a virtude da justiça, né? Justiça é algo que desde pequeno algumas crianças, né, e a gente acaba tendo, né? A gente olha uma situação de desigualdade social, por exemplo, e fala, nossa, que injusto. Uma situação no trabalho, né, onde a gente acha que alguém não foi beneficiado, e aí a gente fala, nossa, que injusto, né? Então, muitos já nascem e já são movidos desde pequeno com esse sentimento de justiça, de querer fazer justiça, de querer manifestar a vontade, de querer protestar contra aquilo que está errado, né? Mas a justiça como virtude, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica. A justiça, isso está no Catecismo 1807.
A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Então, olha só, a justiça consiste na vontade de você dar a Deus e dar ao próximo aquilo que é devido. O que é devido dar a Deus? A nossa adoração, o nosso louvor. Tudo isso é justo que demos a Deus, não é verdade? É justo que eu te louve, né? Aquela música antiga, pois para mim é cura e salvação. É justo, né? Ou seja, é verdadeiro, eu preciso fazer aquilo. E é preciso também dar ao próximo aquilo que é devido. Aquilo que é do próximo, nós precisamos dar a ele, né? E isso vai fazer com que, nós, fazendo uma reflexão sobre a virtude da justiça, vai fazer com que nós possamos avaliar muitas coisas que estão no nosso interior, né? Às vezes a gente acha que nós somos pessoas completamente justas e nós não somos tão justas assim, né? Então, se a gente começa a ver situações da nossa vida que eu não consigo exercitar algumas coisas que eu vou falar aqui, significa que você precisa se esforçar para buscar cada vez mais a virtude da justiça. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, o primeiro ponto que eu coloquei, é que justiça é diferente de julgamento. Isso é diferente, tá? Fazer justiça não significa que eu tenho o direito de julgar o outro. O julgamento não compete a mim. O julgamento compete a Deus. Deus é o justo juiz. Tem até aquela palavra no evangelho que diz, né? Por que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão ao invés de olhar para a trave que está no teu olho? Né? Por que você quer ficar, então, falando, criticando ou tentando corrigir o teu irmão se, na verdade, tem uma trave aí no teu olho que está te impedindo também de ver a verdade? Então, nós não somos juízes dos outros. Aquela coisa que a gente tem de ficar julgando, né? De ficar achando que o outro tá inventando, que o outro pode estar pensando aquilo, que o outro pode estar falando aquilo. Isso é um julgamento. E esse julgamento é pecado. Inclusive, a palavra de Deus vem nos ensinando que à medida que nós julgarmos o nosso próximo, nós seremos julgados no último dia. Me preocupo muito com essa palavra, né? À medida que você julga o teu irmão, será a medida usada por Deus para julgar você. E a mim também, né? Então, cuidado. Nós não somos juízes do nosso irmão. Não somos juízes daqueles que convivem na nossa casa. Não somos. O julgamento não cabe a nós. O julgamento cabe a Deus, que é o justo juiz. A justiça... A virtude da justiça, ela não é um julgamento, mas ela combate o julgamento. Porque ela faz a gente olhar para o outro como nosso irmão, com os olhos da verdade. Ele é assim e ponto final. Se eu não sei como ele é, eu não tenho como julgar aquele irmão. Pensar algo sobre ele, falar algo ou insinuar algo que venha a não ser aquilo que eu penso ou que eu acho. Então, a justiça, ela nos leva a respeitar o direito do outro e estabelecer um bem comum, né? A estabelecer um bem comum de igualdade para todos. Então, olha aqui, é preciso repensar. Será que temos dado a Deus e aos irmãos aquilo que lhes é devido? Será que nós temos dado a Deus aquilo que é merecimento de Deus? Ou será que nós temos dado a Deus as sobras? Ou será que nós temos dado a Deus as migalhas? Será que eu tenho dado a Deus a prioridade do meu dia? Ou eu tenho dado a Deus a sobra, né? Lembrando, minha gente, com todo carinho eu falo isso para vocês, a prioridade do meu dia não é meu, a prioridade precisa ser de Deus, né? Então, assim, cuidado para a gente não ficar colocando coisas como prioridades, quando na verdade é justo
que demos a Deus a prioridade que lhe é devida. Bom, a justiça combate o julgamento, como eu falei, combate o proselitismo. O que é o proselitismo, por exemplo, religioso? É quando você quer convencer aquela pessoa que aquilo que você acredita é verdade para a sua vida e para a vida dela também. E aí você fica, quando você não tem esse senso de justiça, quando você exercita esse proselitismo, você fica como o senhor da verdade. Tudo aquilo que você diz, que você pensa, que você acha, é aquilo que é certo. E o outro tem que acreditar nisso também. Porque, na verdade, o que você acredita, o que você vive, da forma como você vive, é a forma correta. Cuidado! A justiça não é convencer o outro que ele tem que pensar como você. A justiça é você respeitar o outro, mesmo que ele pense diferente de você. Sem julgá-lo por você ver que as atitudes dele talvez estejam diferentes da tua. Isso é difícil, não é, gente? Fala a verdade. Eu acho bem difícil. A justiça também combate a mentira. A justiça gera em nós, quando a gente busca a virtude da justiça, gera em nós a honestidade e a verdade, né? E essa verdade vai dissipando a mentira. Se você é justo consigo e com o outro, você não precisa ficar inventando coisas. A pessoa, quando ela é muito mentirosa, ela precisa buscar mais a virtude da justiça, para que ela fale apenas aquilo que é justo, né? E assim viver sempre na verdade. Tem um livro, se eu não me engano, de Padre Francisco Faust, né? Um livro excelente, muito bom. Eu até essa semana eu conversava com a Vivi, a minha irmã de comunidade, sobre esse livro, né? Eu li esse livro e ela tá lendo esse livro. É um dos livros que fala sobre virtudes, mas é um livro que não dá para você ler assim direto. Você tem que estar sempre voltando, porque ele faz com que você pense, reflita sobre aquelas virtudes, né? Ele vai fazendo um exame de consciência com você, te ajudando a fazer um exame de consciência para você saber de fato se você está exercendo essa virtude. E nesse livro fala justamente da justiça que se tem também no calar. É justo muitas vezes que você se cale, para você não prejudicar ninguém, para que você mantenha íntegra a sua verdade, né? Enquanto a gente acha que justiça é só manifestar, ele vem nos dizer, esse livro, né, que também há justiça no calar. Às vezes é preciso calar e não querer ter razão em determinados momentos. Até porque a vida do outro, a intimidade do outro não nos pertence, né? Não nos pertence. Bom, é importante então, o tempo está passando rápido, é importante então ter justiça no agir e no falar. E aí eu fiquei assim, nesse livro também fala sobre isso, né? A virtude da justiça no falar. Como é que a virtude ajuda a gente a evitar pecados na fala? Impressionante isso, olha. Existem pecados como a maledicência, a difamação e a calúnia. São pecados que nós cometemos quando nós falamos, na atitude de falar, né? O que é a maledicência? É quando você fala mal do outro. Se eu tenho, né, primeiro para mim, o costume de ficar falando mal do outro, significa que você precisa buscar a virtude da justiça. Porque não é certo, não é correto, não é verdadeiro você ficar falando mal do outro. Uma outra coisa, difamar o outro. O que é difamar? Difamar é quando você começa a revelar os defeitos do outro, quando você começa a falar para as pessoas a falha, o pecado, né? E isso afeta a honra da pessoa, você está difamando a pessoa. A pessoa que difama muito o outro significa que falta nela a virtude da justiça. A Vivian colocou aqui para mim, ó, A Conquista das Virtudes de Padre Francisco Faust. Tem em PDF também, excelente. Não tô ganhando nada, né, fazendo propaganda, mas é uma leitura muito legal, tá? Vocês podem fazer a leitura desse em PDF, que é de graça, que é muito bom mesmo.
Mas eu estava falando da difamação, né? E a gente está vivendo um tempo onde, nessa pandemia, né, e onde a gente está vivendo, assim, a flor da pele. Então é normal que muitos pecados venham se aflorando nesse momento, né? E o que nos dificulta é porque a gente está distante do sacramento da confissão, né? E da comunhão também, né? E isso faz fazendo com que a gente tenha uma luta maior para poder viver nesse caminho de santidade. Então, o que eu já vi de difamação nessa época, né? Então, cuidado, porque quando a gente revela defeito dos outros, quando a gente fala da falha dos outros, né? Quando a gente fala mal do outro, a gente está mostrando e demonstrando que nos falta a virtude da justiça. E difamação e maledicência é pecado. Cuidado quando usarmos o nosso Instagram, quando usarmos as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso WhatsApp para falar mal das pessoas. Cuidado, isso não nos levará para o céu. Não estou dizendo aqui que nós temos que ocultar a verdade, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós precisamos dar frutos de bondade e de justiça. E nós damos frutos de justiça quando nós muitas vezes nos calamos em determinadas situações para não expor, né? Para não expor o pecado do outro, para não expor a falha do outro. Eu posso não concordar com aquilo, mas isso não me dá o direito de falar mal daquela pessoa. Não me dá o direito, tá? E por último, a calúnia. O que é a calúnia, então? A calúnia é atribuir aos outros faltas que eles não cometeram. Ah, mas deve ter sido fulano que deve ter feito isso. E com certeza fulano que falou isso, gente, é certo, foi fulano. Né? Ninguém nunca ouviu isso, né, minha gente? Então a calúnia também é a pessoa que pratica muito a maledicência, a difamação e a calúnia, que são pecados com a fala, né? Geralmente falta o quê? A virtude da justiça. A virtude da justiça que está faltando para essa pessoa. Então, se você consegue diagnosticar aí que te falta, né, essa virtude, seja ela da prudência ou seja da justiça, é uma boa oportunidade nessa época, né, que nós estamos aí esperando, nessa expectativa desse Pentecostes que a igreja celebra, né? Vai pedindo ao Espírito Santo que possa te dar a graça de você se esforçar cada vez mais para poder buscar essas virtudes. Perceba, existe o nosso esforço, né? Essa virtude precisa do nosso esforço. E esse esforço se encontra com a vontade de Deus, com a graça de Deus. Sozinhos nós não somos nada. Mas quando a gente se esforça e conta com a graça de Deus para poder adquirir essa virtude, aí sim nós nos tornamos cada vez mais santos, mais semelhantes com o Pai. Porque é esse o objetivo, né? O objetivo de viver as virtudes é nos tornar semelhantes a Deus, semelhantes ao Pai. Sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Na próxima semana, então, porque não vai dar tempo e a gente vai rezar ainda, nós vamos falar sobre as outras duas virtudes, né? Que é a virtude da fortaleza e a virtude da temperança. Temperança é uma coisa importante, né? E depois, e se der tempo, a gente já entra também nos 7 pecados capitais, né? Que é tão importante a gente usar as virtudes para combater esses pecados capitais, né? Que são pecados cabeças, né? Que acabam fazendo com que abram-se portas para outros pecados virem surgindo. Mas eu queria só terminar lendo um pouquinho do catecismo, só uma frase do que é a virtude da fortaleza e da temperança. No Catecismo da Igreja Católica, 1808, diz que a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. E a temperança é o quê? É a virtude moral que modera a atração pelos prazeres. É a procura do equilíbrio no uso dos bens criados, né? Então aí nós vamos falar sobre a gula, por exemplo, né? Que é um pecado, inclusive capital, né? Que é consequência de uma vida,
com essa falta da virtude da temperança, né? Então semana que vem a gente continua falando um pouquinho dessas virtudes. Eu quero terminar com essa palavra aqui de Hebreus que nós começamos a partilha de hoje, que diz assim, vou ler só o finalzinho, tá? Que diz assim, ó: levantai, pois, as vossas mãos fadigadas e vossos joelhos trêmulos, dirigir os vossos passos pelo caminho certo. Os que glaudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Vamos pedir a Deus, né? Que Ele possa enviar sobre nós o Santo Espírito agora, para poder aquecer o nosso interior, né? Vamos pedir que agora você ir na sua casa, se você tiver com a palavra ou não, que você possa pedir o Espírito Santo de Deus, que te ajude a levantar, para você viver uma vida mais santa, uma vida mais íntegra, uma vida mais dentro da vontade de Deus, né? Que possamos então nos levantar e que as nossas mãos fadigadas e os nossos joelhos trêmulos possam ser robustecidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora por mim e por todos os meus irmãos, que esse fogo abrasador do teu Santo Espírito possa ir ao encontro de todos esses irmãos que participaram aqui dessa partilha, e que esse Espírito Santo possa aquecer os corações frios, que esse Espírito Santo possa aquecer esses corações que ainda estão vazios, que estão apagados. Nós estamos assim celebrando, aguardando o Pentecoste que toda a sua igreja celebra nesses 40 dias, né? Após a Páscoa. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, que tu possas enviar sobre nós o seu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse dia de hoje entregar as nossas vidas a ti. Nós queremos fazer um propósito novo contigo, Senhor. Um propósito novo de uma vida mais íntegra, uma vida mais virtuosa, Senhor. Uma vida mais voltada para o bem em todas as nossas áreas, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela íntima mesmo, na nossa vocação. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz subir em nós uma chama, uma centelha do teu amor, porque é o teu amor que nos atrai, Senhor, a buscar as coisas do alto. É isso que eu vos peço, Senhor, que o Senhor possa aquecer o nosso coração, para que possamos buscar cada vez mais uma vida que seja mais semelhante contigo. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, irmãos, por vocês que nos acompanharam nessa quarta-feira, né, hoje. Quero lembrar vocês da nossa campanha dos 1000 inscritos lá no nosso YouTube. Então entra lá, ó, se inscreve lá. Quero lembrar vocês que amanhã nós temos a nossa reunião de aliança, que em nossas casas nós realizamos sempre às quintas, para consagrados e discípulos do 2º ano, mas que nesse período de isolamento, né, nós estamos fazendo aqui pelo Instagram, e nós abrimos as portas para todos aqueles que desejam participar conosco dessa reunião. É uma quinta-feira de graça, uma quinta-feira onde o nosso fundador vem para falar para nós, e é uma grande alegria, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, um beijo grande, Deus abençoe cada um de vocês, as famílias de vocês, e quarta-feira a gente está aqui de novo, tá? A minha tia Fernanda tá online. Oi, tia, beijo para as tias mineiras, minhas tias que estão em Minas. Um beijo, Deus abençoe vocês, saudade, tá? Obrigada por estar aqui conosco. Sexta-feira nós temos de novo o estudo da Palavra de Deus, né? E nós temos amanhã a reunião de aliança, e sábado também nós temos a nossa vigília de Pentecoste. Então fiquem ligados aqui conosco, ok? Estamos reunidos e estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a vossa palavra. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.